Uma das grandes discussões em torno do Estatuto do Menor é a idade com que os adolescentes podem ser processados pela Justiça Comum. De acordo com a lei vigente, somente após os 18 anos um adolescente pode ser processado. A Comissão Especial da Câmara debate a proposta de redução da maioridade penal e defende a medida apenas para crimes hediondos. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e depois da comissão será votada na Câmara Federal e no Senado. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o diretor da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, professor Guilherme Collen. Professor, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Renata. Professor, os relatos de crimes como assassinatos, estupros e assaltos cometidos por adolescentes nos últimos anos levantaram mais uma vez essa discussão sobre a redução da maioridade penal. Punir mais cedo e cada vez mais reduz a violência? Primeiro, é preciso que se faça uma advertência que os crimes violentos praticados por adolescentes, eles representam 1% dos crimes praticados pelos jovens, né? Os adolescentes, basicamente, as estatísticas indicam isso, praticam crimes contra o patrimônio, pequenos furtos, roubos. Esses crimes que atraem a atenção da opinião pública e que geram uma certa comoção social, ele, em relação aos adolescentes, gira em torno de apenas 1%. A grande questão é que a mídia divulga de uma forma muito forte esses episódios e a população fica com aquela sensação de impunidade, visto que a lei penal, ela não alcança o menor de 18 anos. Vamos falar sobre essa questão do Estado. O Estado falha em relação ao menor, justamente em relação a esse menor infrator. Quais as soluções para que isso seja solucionado? Renata, antes de dar uma resposta direta em relação às soluções, mesmo porque nós todos sabemos que a base é a educação, nós precisamos entender que o debate que se estabelece nesse momento é no sentido de propor a expansão do sistema prisional no Brasil. O que se propõe é encarcerar o jovem nesse sistema prisional absolutamente falido e promíscuo, né? E inserir um jovem em formação para que nesse ambiente absolutamente degradado, pervertido, sob aspecto moral e tantos outros, né, ele possa receber valores para depois ser colocado de volta na sociedade, né? Então, façamos aqui uma reflexão muito simples e muito objetiva. Hoje nós temos um déficit no sistema prisional de mais de 200 mil vagas. Quer dizer, nós temos uma superlotação, né? Nossa realidade. Em que os presos estão amontoados num ambiente absolutamente promíscuo, como eu havia dito anteriormente. A gente tem até a pastoral carcerária que acompanha essa realidade. Sim, e vê de perto são dados toda essa concretos, dificuldade. Renata. Aqui não é um discurso, uma retórica, são dados matemáticos, né? E mais, para ser cumprido no Brasil, também esse mesmo tanto de números, ou seja, mais de 200 mil mandados de prisão estão em abertos, não cumpridos, né? Então, veja que você propor que a resposta à falência do Estado, porque o Estado falha na formação do seu jovem. O senhor reconhece isso, então, né? Essa dificuldade do Estado também. Não só eu, também. O próprio Estado reconhece isso, né? E aí há um argumento, né, muito utilizado pelos defensores da diminuição da imputabilidade penal para 16 anos, no sentido de que a população já não aguenta mais esses índices muito altos de violência e o jovem fica impune. Ora, nós sabemos que já há um instrumento jurídico próprio para, não diria punir, porque a expressão não é essa, mas para tentar reeducar o jovem, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, com consequências, inclusive, de privação de liberdade. O senhor acredita que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele já é suficiente
para essa punição, essa adequação do jovem infrator? Ele não só é suficiente, como é um exemplo, né? Sob o ponto de vista legal, ele é um exemplo a ser adotado por outros países, inclusive, né? Só que não há efetividade. O que ele prevê? São no máximo 3 anos de... não é um regime interno. A gente não pode dizer que o jovem está preso, mas de reclusão são 3 anos no máximo? O significado das coisas não estão no seu rótulo, mas sim no seu conteúdo. O jovem é preso, ele é colocado, ele é encarcerado. Ele é retirado da sociedade de alguma forma, né? Da sociedade. Pelo estatuto. Exatamente. Então, há, para aqueles que querem uma retribuição, né, um castigo, uma pena, porque a sociedade clama por isso, né, uma retribuição pelo mal praticado pelo agente, já há esta punição. O jovem é encarcerado. Entretanto, ele é encarcerado num ambiente menos promíscuo que o ambiente prisional. Sim. Se querem discutir, então, o aumento desta punição, eu tenho uma certa resistência em chamar de punição, porque não deve ser e não é, sob o ponto de vista legal. Alguns juristas defendem de 3 para 6 anos, né? Como o senhor vê isso? Exatamente. Você pode aumentar o rigor nestas medidas de reeducação do jovem, mas jamais levá-lo para o sistema prisional que, como eu disse, é absolutamente promíscuo. Renata, nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Nós passamos a China. Olha que situação absolutamente... Um absurdo para o nosso país, né? Uma realidade dessa. Absurdamente e sem perversa, a estrutura, né, para essa população carcerária imensa. Exatamente. Então, e é isso. Quem é o adolescente no Brasil? Né? Não só no Brasil, em qualquer lugar, mas especialmente no Brasil. É uma pessoa em formação. Né? A pessoa que está construindo ainda os seus valores. Né? A família muitas vezes falha, o Estado seguramente falha, sim, esse jovem delinque, pratica crime, né? Pratica um ato de delinquência e a resposta que o Estado dá é o de lavar as mãos, é uma resposta panfletária e, com todo respeito, até irresponsável. Né? E lembrando que a reincidência nas prisões é de 70%, né? Ainda mais no nosso sistema carcerário. Há alguns jargões que são inevitáveis e eu tenho que repeti-los. Cadeia é a universidade do crime. Isso é um fato concreto. Quem passa por lá sai pior, né? E sai com a marca indelével, sim, de ex-presidiário. Então, o jovem de 17, 18 anos passa pelo sistema prisional e traz em si o rótulo de ex-presidiário. O que nós vamos esperar para o futuro desse jovem? Então, antes de tudo, uma educação seria já um começo e até a prevenção? O grande, não só o começo, como é a base de tudo, né? Eu poderia fazer uma analogia aqui, não sei se vou ser muito feliz, né? Mas uma criança de 5 anos que mora numa família alemã, né? A criança é alemã, mora num ambiente em que os pais falam o alemão. Certo. Com 5 anos a criança está falando alemão, né? Coisa que eu demoraria, quem sabe, mais tempo do que ela para aprender o alemão. Né? É o meio, a experiência, a troca. Então veja que, correndo o risco da infelicidade do exemplo, mas eu vejo um pouco por aí. Né? Quer dizer, o nosso jovem é retrato da nossa sociedade e nós precisamos pagar esse preço. Né? Além do estatuto também, que ele precisa funcionar de uma forma melhor nessas medidas educativas, o que a sociedade civil também pode contribuir, instituições? A gente tem a PUC Minas também, com vários projetos sociais e que ajudam, de certa forma, vários jovens e famílias, inclusive o nosso reitor, Dom Joaquim Moll, reitor
da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais também divulgou uma nota, né, de repúdio à redução da maioridade penal. Então, é o papel também das instituições, das universidades. Sim, sem dúvida. Se o Estado falha, isso não nos autoriza a omissão. A nota divulgada pelo nosso magnífico reitor, o Domol, ela é uma nota muito honesta, sob o ponto de vista dos argumentos, né? Veja que, e já disse isso anteriormente, muito embora mais de 80% da população brasileira ser a favor da redução da imputabilidade penal para 16 anos, se nós observarmos as entidades sérias do Brasil, dentre elas a CNBB, não só não estão a favor, como de forma veemente repudiam essa proposta, né? Porque ela atinge a nossa alma, porque ela atinge o nosso jovem, né? Atinge o nosso futuro, atinge as nossas crianças. Então não pode ser um discurso oportunista que dá votos, né? E que agrada a multidão, que vai fazer com que entidades dessa envergadura cedam a esses argumentos fáceis, né? Fáceis, mas com todo respeito e responsáveis. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Horizonte Notícia Entrevista, nos explicando um pouco mais sobre toda essa questão. Eu que agradeço, Renata. Muito obrigado. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Até o próximo programa.